the Bugatti Chiron. Fala desenhista, aqui quem fala é o Luan Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao canal Luan Drawings, o seu canal de desenhos automotivos do YouTube. E no vídeo de hoje, como você pode estar vendo aí, eu vou te ensinar a desenhar esse Bugatti Chiron. Bom galera, o Bugatti Chiron é o último modelo que a Bugatti nos trouxe aí. Eu particularmente adorei o design desse carro. Eu achava que eles não conseguiriam bater o design do Bugatti Veyron, mas na minha opinião conseguiram e ficou sensacional. Eu simplesmente adorei esse carro, adorei o design desse carro. Então, vamos começar aqui esse tutorial. Primeiramente, se você quer desenhar junto comigo, olha na descrição do vídeo que vai estar o link da imagem que eu estou usando de referência para fazer esse tutorial, ok? Então, o primeiro link da descrição, acessa aí, clica e vamos desenhar junto comigo. Então, aqui os materiais que eu vou utilizar para estar desenhando o Bugatti Chiron. Aqui o lápis da Staedtler, um lápis HB, como de costume. Você pode usar um lápis de qualquer marca, desde que seja HB ou 2B. Uma borracha, aqui no caso uma lapiseira borracha, você pode usar uma borracha normal, não tem problema. Uma caneta preta da Bic, para contornar no final. E um marcador preto da Sharp. Ok? Isso aqui eu vou usar por último, na finalização do desenho, e é opcional. Se você quiser pintar o seu desenho aí, não tem problema. Você pode pintar. Eu, no caso aqui, eu vou fazer apenas um sombreamento com a caneta. As achuras, né? Então, vamos iniciar esse tutorial. Agora, eu estou prendendo os desenhos, as folhas, para não ficar girando a folha toda hora. E para ficar melhor a visualização do esboço para vocês, ok? Então, primeiramente, eu tenho que explicar como que funcionam os tutoriais aqui do canal. Funcionam da seguinte forma, são divididos em 3 partes. Aqui no caso, esse tutorial ele é focado somente na parte do desenho, do esboço do carro, e não na pintura. Essas 3 partes, como é que elas vão funcionar? Primeira parte, eu utilizo 2 técnicas. A primeira técnica é a técnica na qual você utiliza os traços suaves. Você não vai traçar com aquele traço peludo, você vai fazer traços mais astutos, mais rápidos, com traços bem suavizados para você ter facilidade em apagar. E também utilizo a técnica das marcações ou linhas guia, como vocês preferirem chamar. Essa é a base de todo o tutorial. São essas 2 técnicas que vão na primeira parte do tutorial. A segunda parte é a parte na qual eu começo a apertar mais os traços e formular em si o esboço do carro, a lataria do carro em si, eu começo a detalhar. E a última parte, que é a terceira parte, é a parte da finalização do detalhamento, dos detalhes menores. Então, esse aí foi o resumo do que é um tutorial aqui no canal, ok? Então, vamos iniciar. Primeiramente, vamos fazer aqui 2 linhas que vão demarcar as extremidades das laterais do carro, para o carro não sair fora da folha. Isso aqui é apenas uma precaução para o seu desenho não sair da folha. Depois disso, você vai fazer a linha do assoalho do carro. Observa a velocidade com que eu traço essas linhas. É muito importante a velocidade que você traça essas linhas e o quanto que você aperta o lápis. Tem que ser bem suavizado essas linhas, bem suavizado. E um detalhe muito importante, você não precisa se preocupar com beleza nesse início de desenho, porque você vai apagar essas marcações depois. Primeiro aqui, então, as marcações das laterais, a marcação da linha
debaixo do carro, a linha que passa embaixo dos para-choques aqui. Depois, você vai fazer a marcação aqui das rodas. Você pode fazer tanto uma linha ou também pode tentar fazer a roda. Observa bem a foto. Observe a distância entre as rodas para ficar parecido com a foto. Traça bem suave, faz o movimento circular no ar e depois passa para o papel. Depois que você fez isso, você vai partir para uma marcação que eu sempre faço nos meus desenhos, que é essa marcação aqui da linha de cintura do carro. Você vai traçar essa linha de cintura para ter uma noção ali aonde ficaria mais ou menos os vidros laterais, né? O vidro lateral. Depois você vai fazer essa marcação aqui, ó, que divide o carro ao meio, que uma marcação imaginária que cortaria o carro ao meio. Você pode fazer aqui até o para-brisa do carro. E agora, a última marcação que eu utilizo nos meus desenhos, que é a marcação da borda total do carro. Você vai fazer a borda total do carro, aqui é a linha de perfil do carro. Traços bem suaves, não se esqueça. E vai traçando aí no olhômetro mesmo. O desenho boa parte para você aprender a desenhar e desenhar bem, você tem que se tornar um bom observador. Porque desenho é muito disso também, muito dessa coisa da observação. Você tem que ser um bom observador para passar o que está na folha, o que está na foto, para o papel. Então, presta muita atenção nos detalhes do carro, nas formas do carro. Não imagine o carro como inteiro, como uma coisa inteira. Imagine partes dele que você vai perceber que vai ficar bem mais fácil para você montar o esboço quando você divide o carro em várias partes. Ou seja, divida o problema em várias partes. Você vai ter mais facilidade. Ficou bem mais ou menos aqui essa linha da borda total do carro. Mas não tem problema não. Como eu disse, é só para ter um norte, para você não ficar perdido no desenho. Depois que você fez essas marcações, todas essas marcações, deixa eu ver aqui quantas que fiz. 1, 2, 3, 4. Um grupo aí de 5 marcações é a base aqui dos tutoriais do canal. Essa é basicamente a técnica das marcações das linhas guia que vão te ajudar a desenhar qualquer carro. E essa técnica também serve para qualquer tipo de desenho. Se você observar bem como que os tutoriais aqui funcionam. Então vamos lá. Agora, depois que você terminou de fazer essas marcações, você vai começar a montar o esboço em si. Você vai escolher uma parte do carro que você quer começar a detalhar e apertar mais os traços. Normalmente eu começo pela dianteira. Quando eu faço a dianteira aqui já tenho a referência, então fica muito mais fácil para fazer o resto do carro. Você pode começar pela lateral, você pode começar pelo teto, por onde você quiser. Eu aqui começo pela dianteira. Vamos aqui. Primeiramente, eu vou começar fazendo a grade central do Bugatti. Aquela grade principal na qual fica logo ali. Agora, jovem, você vai começar a apertar um pouquinho mais os traços. Não aperta tanto não, só um pouquinho a mais. E cuidado com aqueles traços peludos. O traço tem que ser, traço retilíneo. Aquele traço encorpado. O traço, sem sombra de dúvidas, é o que vai diferenciar se você é um desenhista profissional, se você é um bom desenhista, para um desenhista amador. Então, pratique muito exercícios que melhoram o traço. Pesquise aí no YouTube alguns tutoriais relacionados a isso. Como melhorar o traço. Você bota aí no YouTube, você vai achar uma porrada de tutoriais que vão te ajudar com isso. No melhoramento do seu traço, no melhoramento do controle do seu traço. Então, é isso que no final das contas você tem que focar nesse início. Para quem está iniciando aí, procure melhorar o controle do seu traço e depois você vai utilizar as técnicas, né, para facilitar aí seus desenhos. Tenta fazer o máximo parecido com a foto, assim, as formas dessa grade, para você ter ela como referência central se você está iniciando aqui pela dianteira.
Depois que eu fiz ela aqui... ainda não tá tão parecida. Você vai apagar bastante nesse início. Então, só não abusa muito da borracha, né? Porque senão você fica com vício de apagar. Beleza, fiz aqui. Depois eu já posso fazer aqui as marcações das lanternas aqui da entrada de ar do lado da lanterna principal. Observa bem os ângulos dessas linhas que você tá desenhando, para não ficar torto. Agora eu vou partir aqui para essa parte de baixo. Bom, depois que você começou a detalhar, aí a montar o esboço, você já pode apagar algumas marcações, se você preferir, para não ficar te atrapalhando na observação e na comparação com a foto. Eu demoro cerca de 1 hora ou 2 horas para fazer um esboço como esse aqui, numa folha 4. Então, um dos pilares para você desenhar e ter um bom trabalho aí, ter um bom desenho, é você ter paciência, porque demora. Não é da noite pro dia que você vai aprender a desenhar. Você tem que ter isso em mente, porque tem muita gente aí que comenta nos vídeos que tá difícil, que tá complicado. E isso é normal, todo mundo passa por essa fase aí de aprendizado do início. Você tem que errar para você aprender. E no início você erra muito. Esse tipo de desenho de observação, à mão livre, é o tipo de desenho, na minha opinião, mais difícil. Então, é normal que muitas pessoas tenham bastante dificuldade no início. Então, se você está tendo muita dificuldade, não se preocupe. Isso daí é normal para qualquer pessoa. Tem pessoas que têm mais facilidade nesse início e tem outras que não. Então, varia de pessoa para pessoa. O negócio é praticar bastante e estudar as técnicas. E pouco a pouco você vai se aprimorar. É questão de prática e estudo. Nada mais do que isso. Sem pressa é outra coisa, outro conselho que eu tenho para dar. Não tenha pressa na hora que você estiver desenhando, porque a pressa vai fazer o seu desenho ficar uma maravilha, entre aspas. Não vai ficar legal. Então, dê atenção a cada detalhe do carro para que não fique meia boca, né? Uma coisa feita nas coxas. Então, dá mole não. Bom, tô curtindo bastante o resultado que tá ficando aqui, o desenho. Tá ficando bem parecido com a foto, na minha opinião. Geralmente os tutoriais aqui do canal não ficam tão parecidos assim com a foto, porque o objetivo aqui não é deixar o desenho perfeito, é mostrar as técnicas para vocês, é ensinar essas técnicas para vocês. Então, foque nas técnicas e você em casa aí que vai ter que melhorar mais o seu esboço, dar o detalhamento que ele precisa. Já tem mais de 1 hora e 20 minutos que eu tô aqui nesse esboço. Eu acho que eu fiz mais ou menos a metade dele, né? O carro é cheio de detalhes, então é um carro assim, nesse ângulo que eu estou tentando desenhar aqui, é um carro meio complicado. Diria que é um nível meio hard assim, para quem está iniciando. Então, esse tutorial aqui seria mais para alguém que já está no nível legal de desenho, um nível mediano aí, para encarar esse tutorial. Mas se você está iniciando também, que é um desafio, cai dentro aí que esse aqui é o carro. Presta bastante atenção quando você estiver fazendo essa parte da lateral aqui, porque uma das marcas desse carro é esse C que se forma aqui perto da porta. Então fique muito atento a esse detalhe para não ficar errado. Bom, terminada aqui a parte da lataria, agora eu vou partir para a última parte. Como de costume, eu deixo as rodas para o final. Que para mim, as rodas
são que realmente destacam o carro e você tem que dar muita atenção para essa parte, porque senão o seu carro pode ficar totalmente estranho se você não fizer a roda da forma correta. Então eu vou te ensinar aqui agora uma técnica para desenhar as rodas de um jeito mais fácil. A técnica tem a mesma base das marcações, das linhas guia iniciais que eu usei aqui para fazer a lataria. Só que aqui no caso você vai cuidar da simetria da roda, porque a roda ela é chata de fazer por causa disso. Por causa da simetria, a maldita simetria. Você tem que ter uma simetria, você tem que fazer a roda com a simetria perfeita para que ela pareça real. Então é bem complicado. E essa roda aqui também desse Bugatti que não ajuda muito. Então vou fazer uma roda baseada nessa roda, só que um pouco mais simplificada, sem tantos detalhes como está na foto aí. Então vamos lá. Primeiramente, você viu aqui que percebeu que eu estou usando uma lapiseira. Eu achei melhor porque a linha dela é mais fininha, então fica legal para fazer o esboço. Deu mais facilidade, então é legal você fazer também. Se tiver uma lapiseira aí, eu estou usando aqui uma 03 para estar detalhando o esboço. E me ajudou bastante, porque o lápis ele tem um traço mais grosso, então você tem que ficar apagando e refazendo a linha, então você acaba demorando mais. Até agora já tem 2 horas, mais de 2 horas e meia que eu estou em cima desse esboço aqui. Esse aqui está demorando, galera. A parte das rodas aqui, você vai marcar a parte mais alta da roda, onde que ela estaria, com um pontinho, e a parte final aqui da roda, não o pneu, a parte da borda da roda mesmo, estaria mais ou menos aqui embaixo, por aí. E depois você vai treinar o movimento no ar da roda e passar para o papel bem de leve. Legal. Aqui na frente também. Parte mais alta aqui da borda da roda. E a parte mais baixa. No olhômetro mesmo. Você tem que observar bem e tentar fazer. Depois fazer aí com traços suaves. E depois você vai melhorar isso, apagando, apertando mais o traço, consertando, errando, consertando. É dessa forma, é bem trabalhoso mesmo. Tem que ter muita paciência. Observe bem os ângulos das linhas, para que fique o máximo parecido com a foto. Uma coisa que facilita na hora de você fazer a roda é você marcar o centro, ali onde ficam os parafusos. Parece que não, mas dá uma ajuda legal quando você tem esse ponto de referência. Outro truque legal que você pode usar também para você ver se está errando nas rodas ou em qualquer parte do carro é você virar o desenho de cabeça para baixo. Quando você vira o desenho de cabeça para baixo, você começa a perceber as formas de outro ângulo. Então isso, de certa forma, facilita você ver os erros. Então, toda vez que você tiver com dúvida para ver se está errada alguma parte do carro, seja as rodas ou na lataria, você vira a folha de cabeça para baixo que você vai perceber melhor essas linhas e essas superfícies. Tá quase terminando. A gente já está na etapa 3, que é uma das etapas mais demoradas do desenho. A etapa 2 e a etapa 3 são as mais demoradas. Essa etapa agora é a etapa de finalização, de detalhamento. Esses detalhezinhos finais aqui é a hora de você melhorar eles, como os faróis aqui também, que são meio chatinhos para fazer, por isso que eu estou deixando por último. As rodas, coisas mais detalhadas, detalhes menores, basicamente. É interessante você deixar por último, porque aí você pode dar um cuidado maior para esses detalhes.
Bom, então vamos aqui para as rodas. A técnica das rodas funciona do seguinte jeito. Você basicamente vai traçar o número de pontas da sua roda, bem suave. Leve em consideração a simetria. Dá uma olhada para ver se está com a mesma distância entre as pontas em relação à foto. Isso aqui são as marcações basicamente que você vai ao lado delas começar a traçar as pontas da roda. Basicamente isso. Depois você pode começar a trabalhar em cima dessas marcações dessa forma aqui. Agora você pode começar a traçar as pontas. É bem simples, não tem segredo, é só seguir esse jeito aí para fazer essas rodas. Você tem que observar bem para ver se a espessura de cada ponta está relativa às outras pontas, está parecida. Então tem que ter uma observação muito boa sobre isso aí para não ficar com a roda torta. Observar as proporções. Uma coisa muito importante que eu teria que falar antes aqui no carro é a perspectiva. A perspectiva, se você faz um desenho com a perspectiva correta, você consegue esse efeito, como se o carro estivesse saindo da tela. Então você tem que observar, saindo da folha. Então observa bem a perspectiva do seu carro, aí, do seu desenho, para ver se o seu desenho parece estar saindo da folha. É um detalhe básico que dá toda a diferença. À medida em que você vai fazendo as pontas, você vai apagando as marcações que você fez antes. Nesse caso aqui eu não estou fazendo a mesma roda que está no Bugatti Veyron, estou fazendo uma roda parecida para não tomar muito tempo e demorar tanto para terminar esse esboço. Depois que você terminar essa parte das pontas, você já pode começar a fazer a borda de dentro aqui dessas pontas. Bom, depois que você terminar de fazer a roda dianteira com essa técnica, é só repetir a mesma coisa na roda aqui traseira. Rodas terminadas, agora fazer aqui os pneus e depois a sombra. E os detalhes menores aqui, os faróis e tal, para-brisas. Então, até daqui a pouco. Bom galera, desenho terminado, eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Eu demorei cerca de 5 horas para estar fazendo esse desenho, então demorou bastante até. Normalmente eu demoro no máximo 3 horas, 2 horas para fazer um tutorial aqui. Então eu peço a vocês que deixem o seu like e o seu favorito aí e compartilhem nas suas redes sociais, seja no WhatsApp ou no Facebook ou qualquer rede social que você queira, para ajudar a divulgar aqui o meu trabalho, ok? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí para receber mais tutoriais como esse aqui e vídeos variados relacionados a desenho. Então nos vemos no próximo vídeo aqui do canal, Luan Drawings.